Vamos aprender também a abençoar o outro, não ficar guardando só para si, não. Em Israel, tem 2 volumes d'água importantes. O Mar da Galileia e o Mar Morto. Ambos são alimentados pelo Rio Jordão. A diferença é que o Rio Jordão nasce lá em Bânias e ele vem descendo e faz o Mar da Galileia. Mas depois que ele faz o Mar da Galileia, ele sai do Mar da Galileia e continua descendo para alimentar o Mar Morto. Só que quando ele chega no Mar Morto, ele não deságua para lugar nenhum. Resultado? O nome já diz tudo. É o Mar Morto. Não tem peixe, não tem vida, não tem nada. O Mar da Galileia tem peixe, tem vida, tem tudo. Porque ele recebeu e também contribuiu. Uhum. O outro só recebeu. Então, seja o Mar da Galileia, não seja o Mar Morto. Provérbios capítulo 13, versículo 11. 2.900 anos de existência isso aqui, olha como é que é atual. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui. Mas quem ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Olha que conselho brilhante para um pai hoje rico que tem filhos que serão os herdeiros. Sim. Se você dá a riqueza muito facilmente, ela vai ser dilapidada, provavelmente. Com certeza. E olha, o que a Bíblia falou, eu confirmo hoje, só pegar jogo da Loto. Pega os que ganharam na loteria e faça uma pesquisa sobre eles. A maior parte ficou pior do que antes. Não, 80% gasta todo o dinheiro que ganhou em até 5 anos. Exatamente. Isso não é dado só do Brasil, isso é mundo. Então não é culturalmente, aqui o Brasil não tem educação, não sei o quê. Não, é o cara da Inglaterra que ele ganha, em 5 anos ele gasta tudo e volta à condição que ele tinha anteriormente ou até pior. Por isso ele que você acha vê... que o dinheiro não era para ser dele, né? Exatamente. Ele gasta até voltar a ter o mesmo dinheiro que ele tinha. Ele só tá pronto para lidar com o que ele sabe administrar. Quanto que ele sabe? É bem pouco. Então ele vai gastar tudo até que sobe só pouco. Uhum. Então, por exemplo, o pai tá com o filho aqui, olha, o que ajunta pelo trabalho esse vê aumentar. Então o pai, ao invés de morrer e dar tantos milhões para cada um, não, filho, você vai trabalhar já aqui. Você quer? É uma empresa da família, ou se não, eu vou te dar a sua parte em vida aqui, vou te ajudar a multiplicar esse dinheiro. Outra passagem aqui, Provérbios capítulo 21, verso 5. Diz assim: os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. A pressa excessiva leva à pobreza. Quer dizer, a ganância é demais, né? Igual hoje em dia o pessoal tá aí na internet tentando ganhar dinheiro fácil. Exatamente, ele quer em 3 meses virar bilionário. Uhum. Olha que interessante, como é que a Bíblia vai trazendo esse tipo de situação e vai mostrando como é que a riqueza ela tem que estar a meu favor e não eu a favor dela. É um princípio tremendo isso aqui. E Salomão vai com muitas outras coisas. Então, eu repito, Salomão, você pega os princípios dele, por isso que o Tiago ficou admirado, e só para o pessoal de casa entender, quando o Tiago foi ler Salomão, Tiago era ateu. Uhum. Não era um cara crente que estava na escola dominical, escola sabatina, no catecismo da igreja. Ele era ateu. Peraí, tem isso aqui que o Brunet falou com ele, vai lá e encontra. Falei, não é possível. Você sabe que o Max Gehlinger, lembra? Sim. Está sumido, nunca mais eu vi. Ele tinha sempre um horário na rádio que ele falava, né? E eu tenho um áudio, eu guardo esse áudio no meu computador até hoje, com muito carinho, porque o Max Gehlinger, ele falava assim, eu vou dizer agora para os ouvintes algumas técnicas de investimento financeiro ele fala um nome qualquer lá, vou inventar o nome aqui, James Johnson. Eu já ouvi esse áudio. Já ouviu, né? Já. Ele fala, aí ele dá, critérios, então é isso aí, gostaram? Só quero me desculpar com os rádio ouvintes, não existe nenhum J. Johnson, eu o inventei. Esses conselhos que eu dei para vocês, eu extraí de um livro sagrado, a Bíblia, escrito há mais de 2000 anos. Mas se eu falasse isso desde o início, talvez vocês não iam se interessar em ouvir. Então você vê a atualidade disso aqui. Tem muitas coisas fantásticas que você vai pegando aqui. Eclesiastes 5, vou ler mais uma passagem de Salomão aqui e a gente pode continuar para frente. Eclesiastes 5, verso 10. Olha essa norma do dinheiro aqui. Quem ama o dinheiro... Tá aqui também. Jamais se fartará de dinheiro. Quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Olha que interessante. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. Quem ama a abundância jamais ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é vaidade.
Vocês sabem que o Prêmio Nobel de Filosofia, de Economia, Daniel Kahneman. Faleceu há pouco tempo. Ele falou na época que ele usou aquele mesmo princípio do paradoxo. Estou tentando lembrar o nome do teórico aqui, que é a área sua. O paradoxo que a pessoa, quanto mais dinheiro ela tem, não significa que ela vai ser mais feliz. Sim, o pessoal fala que depois de um tempo as pessoas mostram que você tem só ganhos marginais decrescentes. Então, quanto mais dinheiro, uma hora Richard você chega Easterling. O paradoxo de Easterling é exatamente, você decifrou bem. Então nós temos o Kahneman, o paradoxo de Easterling, dizendo o seguinte: não adianta, que eles fizeram testes em vários países. Eu sei, o trabalho com método científico, eu sei que isso foi questionado por outros artigos. Uhum. Outros artigos falaram, não, eles estavam errados, porque a gente viu que em países ricos e tal, mas agora, recentemente, já tem outro artigo já refutando o artigo que refutou o paradoxo. Dizendo que não, na verdade, o dinheiro tem um limite, mas o que dá o desconforto é quando não há igualdade de distribuição de renda. Talvez uma pintadinha até meio socialista aí, né? É verdade. Eu senti isso. De qualquer maneira, o que a gente pode ver pela Bíblia? Você tem que amar as pessoas. O dinheiro, a riqueza, a finança tem que ser um meio, não um fim. Por que a Bíblia fala que amar o dinheiro é pecado? Porque o dinheiro não é uma pessoa. O dinheiro tem que ser algo para me servir, não um Deus a quem eu sirvo. Uhum. E quem amar o dinheiro, ele nunca vai ficar satisfeito. Você que gosta de filosofia já deve ter lido Arthur Schopenhauer. Uhum. Já li aquele Como Vencer uma Discussão Sem Ter Razão, né? Tem esse, mas tem um outro dele aqui. Vou tentar lembrar um nome aqui, A Arte de Pensar, que ele dizia o seguinte: a vida é a constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. A pessoa tem, mas se ela não estiver bem consigo mesma, não adianta, vai ser pior. Como é aquela outra frase, amor? Como são tristes as pessoas que com muito esforço conseguem algo. Ele questiona isso, ele parafraseando o que ele diz aqui, ele diz: como é triste a vida de alguém que com muito esforço conquista algo que com mais esforço ainda deverá possuir. Uhum. Ou seja, o John trabalha aqui comigo, ele tem o plano de comprar um carro novo. Ele tem um Palio, ele quer um Corolla. Aí ele vai, economiza pra caramba da renda dele, troca o Palio pelo Corolla. Vitória? Talvez, né? Porque agora o Corolla, o IPVA é mais alto, a manutenção é mais cara, o estacionamento, antes ele parava na rua, vai querer pagar agora um estacionamento coberto. Sem contar ele que vai ele não gastar mais com seguro. Usufruir aquilo porque ele tem medo de perder. Não digo nem o medo, ele pode até usufruir, mas o ponto é, como ele vai ter mais gasto e a mesma renda, ele ficou mais pobre. Uhum. Ele tem um item mais caro, mas ele tá mais pobre. Não foi uma boa escolha, John. Se bem que é aquele negócio, né? Alguém também, pra gente não cair também na demonização do dinheiro, sim, alguém falou o seguinte: dinheiro também deprime, mas é melhor chorar dentro do BMW do que dentro do ônibus. Não, com certeza, lotado. Melhor chorar em Paris do que, né? Melhor chorar em Paris do que no metrô de São Paulo. Mas por outro lado, é aquele detalhe: você tem que colocar como meta na vida ser feliz. E o dinheiro tem que participar disso, não tem que ser um fim em si mesmo. Uhum. Tá certo? Não tem que ser um fim em si mesmo. Senão, eu vou dizer pra você que se a pessoa não estiver bem resolvida, ser rico é a pior desgraça da vida dela. Eu vou explicar por quê. O pobre, ele tem um consolo, ainda que hipotético. Eu tô triste por quê? Porque eu tô desempregado, porque cortaram a minha luz, porque eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade do meu filho. Ele tem uma razão para estar pobre, para estar triste. O rico, ele não tem. Eu tô tão triste quanto, mas eu não tenho nenhuma justificativa para isso. Se eu quiser comprar um helicóptero agora, eu compro. Se eu quiser ir para almoçar em Paris e voltar no dia seguinte, eu faço. Só que eu tô tão triste como aquele pobre, só que eu não tenho os argumentos do pobre para poder justificar a minha tristeza. Me acham louco. Então a pessoa pira. E além disso, um segundo elemento, quando você está pobre e está assim, eu tô triste por causa disso, você tem um estímulo para sair daquela situação. Não, então peraí. Se eu tô triste porque eu não tô tendo dinheiro para pagar a faculdade do meu filho, então, não, eu vou trabalhar, eu vou juntar, eu vou assistir o programa do Grupo sócios. Primo aqui, dos sócios, que eles vão me dar a dica lá, eu vou aprender como é que eu invisto. Tem muita gente, talvez, que assista vocês, e vocês devem ter contabilizado aí muitos testemunhos de gente, tem obrigado, vocês me ajudaram a lidar melhor com o meu dinheiro. Eu vou aprender. Eu sei, eu vou sair desse inferno. Uhum. Agora, quando você está no paraíso, sentindo-se no inferno, você vai sair para onde?
Não tem essa desculpa. Não, esse é um ponto até muito interessante. Voltando um pouco, né, quando você comentou essa questão do ranking da Forbes, eu concordo absolutamente com o que você disse. Eu sempre faço um questionamento para jovens que vêm falar comigo e falam, poxa, eu não tenho dinheiro, Bruno. Jovens de 20 anos, com muito potencial, já estudando, inteligentes. Aí eu pergunto, quem é mais rico, você ou Warren Buffett? Warren Buffett, para quem não conhece, é um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos. Tem um patrimônio aí que deve estar beirando hoje os 180 bilhões de dólares, está entre os 10 mais ricos do mundo. Só que ele está com, se eu não me engano, 96 anos. Esses jovens têm 20. Então, será que o Warren Buffett não daria 180 bilhões para voltar a ter 20? Poder ter mais 70 anos de vida pela frente? Talvez sim, talvez não. Também. Talvez sim, talvez não. Mas o ponto é, olha só o quanto você tem. Uma vida pela frente. O Warren Buffett pode multiplicar o patrimônio e chegar a 1 trilhão. Ele não consegue comprar mais 10 anos de vida. E você tem talvez 70, 80 anos pela frente, né? Com a medicina evoluindo, pode ser até que mais. Então, riqueza não é só dinheiro. Dinheiro é uma das coisas, é um meio de troca que pode ser trocado por muita coisa, mas não por tudo. Sim. Olha, essa última frase, o dinheiro pode ser trocado por muita coisa, mas não por tudo. Eu vou dar um conselho aqui que parece na contramão de tudo que a gente falou. Se o dinheiro ficar muito caro, não adquira. Eu vou responder com uma parábola de Jesus. Essa eu não vou ler, não. Vou citar para não ficar muito cansativo. Vou ler um pouco, cito. Uma vez Jesus estava num lugar e 2 jovens foram até ele e um falou assim, mestre, mande que meu irmão reparta comigo a riqueza, a herança. Jesus olhou para ele e falou assim, quem me fez repartidor entre vocês? Vou contar uma história. Certo homem era muito rico. E a sua plantação deu muito dinheiro. E ele falou, já sei que eu ganhei muito dinheiro, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e fazer celeiros ainda maiores para juntar mais dinheiro. E assim fez. E Jesus continuou dizendo a riqueza dele. E aí Jesus fala o seguinte, e aquele homem dizia de si para si mesmo, olha, terei muita coisa. E aquele homem disse de si para si mesmo, agora farta minha alma, porque nós temos muita coisa em abundância. E uma voz lhe falou, seu idiota, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem, para quem ficará? O que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. O que você quer que as pessoas façam, faça você a eles. É interessante que essa frase de Jesus, ela não parece ser inédita, porque antes de Jesus, 2 pessoas falaram algo muito parecido. Um foi Confúcio. Confúcio disse o seguinte, o que você não quer que ninguém faça com você, não faça com ele. O outro foi o rabino Hillel, que também foi contemporâneo da época de Jesus. Hillel, uma vez, foi desafiado por alguém, resuma-me a lei e os profetas, toda a Bíblia judaica, enquanto eu faço 4 aqui. Aí ele falou, resumo. O resumo dali é o seguinte, o que você não quer que ninguém faça com você, não faça para eles, porque disso depende a lei, o resto é comentário. Parece que a mesma coisa de Jesus, né? Só que tem uma diferença. Os outros falaram no sentido passivo. O que você não quer que o outro faça com você, não faça você para ele. Jesus foi ativo. O que você quer que o outro faça, faça você a ele. Percebeu a diferença? Então, não é aquela questão assim, eu não fiz mal para ninguém aqui, pro Bruno, não fiz mal pro Malu, então tá tudo bem. Isso para Deus é pouco. Você não fazer o mal é pouco. Você tem que fazer o bem. E aí eu ajunto com o outro princípio, que é o princípio que está na carta de Tiago. Vamos aqui, olha o que o Tiago fala com relação às finanças. Tiago capítulo 2, versículo 5 em diante. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles os que os arrastam aos tribunais? O que ele está dizendo aqui? Eu sou um empresário, aí vem um outro empresário, aí eu fico todo tratando assim, sendo que esse, às vezes, é o sócio que vai me ferrar. E eu desprezo o meu empregado. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. E quando a gente vai também no Antigo Testamento, o próprio Salomão falou que a riqueza que não gera riqueza no outro, ela vai ser uma maldição para você. Ele tem esse princípio, não com essas palavras. Ou seja,
Eu só vou ser uma pessoa realmente rica, não importa o que a Forbes diz. Não é pela quantidade de dinheiro que eu tenho, mas pelo legado que eu deixei. Você que está assistindo a gente aí que gosta dos sócios, vou fazer um exercício mental com você. Não importa se você tem 400 milhões de reais no banco, em aplicação, ou se você tem apenas uns 2 mil reais lá e nada mais do que isso. Não importa. Olhe ao redor, olhe para o seu passado e perceba o legado que você deixou. Não importa se você é o CEO de uma grande companhia ou apenas o chefe da limpeza lá na fábrica onde você trabalha. As pessoas que trabalham com você, a vida delas fica mais leve por estarem ao seu lado? A sua esposa e seus filhos têm uma vida mais leve por estarem convivendo com você? Você é um canal de bênçãos para o seu filho? Ou quando você olha por onde você passa, você só deixa trauma e desgraça? Cuidado, tá bem? Porque o seu legado é a maior riqueza diante de Deus. Eu fico vendo aí, por exemplo, a gente acabou de ter a perda do Silvio Santos agora. Sim. Eu conheci pouco o Silvio Santos, pessoalmente nunca, mas digo assim, você olha o legado dele, os domingos que ele participava, as lições, família, quantas pessoas foram empregadas, quantos artistas se formaram por uma oportunidade que o Silvio Santos deu, tá certo? O Jô Soares foi falar emocionado, olha, se você me deu um emprego aqui no SBT, sabe? Eu conheço a história de um adventista, inclusive, que foi trabalhar com ele lá, e nós guardamos o Shabat, como os judeus. E o Silvio Santos entrevistou esse adventista e falou assim, olha, sábado eu vou para a igreja e tudo. Você guarda o sábado? Você é judeu como eu? Quase isso, porque eu guardo o sábado. Não, mas não vai dar. Você vai ganhar um salário de tanto. Você vai perder esse salário? Silvio, desculpa, eu vou perder. Então tá bom, tchau. Depois, no outro dia, o Silvio mandou chamá-lo e deu um salário maior para ele. E falou o seguinte, na verdade, eu estava fazendo um teste para ver se você tinha caráter ou não tinha. Se você se vendia ou não. Então, olha o legado que Cenoura Bravanel deixou. Perto do legado que ele deixou de transformar pessoas, a riqueza que ele acumulou se torna um vintém. Então, nesse caso, eu vou reverter o que a Forbes faz. Perto do seu legado, a riqueza que você acumulou se torna apenas um detalhe. Agora, quando a riqueza que você acumulou é grande, mas o legado é ruim... Você até citou um trecho de Salomão falando, olha, essa riqueza que você tem que não gera riqueza na vida dos outros, na verdade, isso não é bom. E se a gente pega, por exemplo, a Igreja Católica, eles foram durante muito tempo contra a usura. Uhum. E aqui a gente entende usura como um empréstimo com juros. O católico não podia fazer isso, não tinha acontecido a reforma protestante ainda, então a Europa era basicamente católica, e você tinha os judeus que já tinham feito a diáspora vivendo na Europa. E você tem aquela obra O Mercador de Veneza, que mostra que, olha, os católicos não podiam emprestar um para o outro a juros, havia uma demanda por recurso, como sempre há, o judeu topava emprestar para os outros a juros, mas não emprestava a juros para eles mesmos. Dentro da comunidade não havia essa cobrança, para fora havia. E o interessante é que a gente pensar na Segunda Guerra, né, os caras ficavam em guetos, eram obrigados a usar a estrela de Davi para mostrar que era judeu. No Mercador de Veneza, século XVI, comecinho do XVII, o que você tem ali é o pessoal vivendo em guetos, que era a palavra no idioma veneziano para a fundição, era onde eles ficavam, e eram obrigados a usar toucas vermelhas. E aí o Shylock, o emprestador de dinheiro, ele empresta dinheiro para um cristão, no final o cara não ia conseguir pagar ele fala, mas eu não quero juros não. Eu não vou cobrar juro porque você é contra a usura, eu vou querer uma libra de carne do seu peito. E tudo dá errado pro Shylock. No final ele fica sem patrimônio e é obrigado a se converter. Outro spoiler, mas também tem século já, pessoal. Eu queria saber qual é a visão sobre usura que a gente encontra na Bíblia. Porque o Velho Testamento, por exemplo, ele é comum tanto ao judaísmo quanto ao cristianismo. E o católico falava que não podia emprestar, mas o judeu via que podia emprestar para os outros. E uma vez, já passaram pelo Viver de Renda mais de 40 mil alunos. Conversando com um aluno no direct, né, perguntando como é que ele estava no curso, ele falou, não chegamos na parte que eu vou usar ainda, a gente estava no módulo 3, que é o módulo de renda fixa. Eu falei, pô, mas renda fixa é uma parte importante. Ele falou, mas eu sou contra a usura. Eu não aceito investir o meu dinheiro para ganhar juros que viram à custa de outras pessoas pagando, porque estão pegando empréstimos. Eu falei, olha, interessante a visão que ele tem, né? Ele está abrindo mão de retornos com uma baixa volatilidade, então retorno ajustado ao risco, que embora seja mais baixo, é com menos dor de cabeça, digamos assim.
porque ele não queria participar desse esquema. Porque ele fala, isso aqui, na minha opinião, é errado. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia também é contra a usura é pecado, a Bíblia é contra esse empréstimo abusivo. Apenas uma notinha de rodapé, é muito bem trabalhado o Mercador de Veneza, mas você sabe que é uma obra antissemita. Sim, não, total. Fica bem claro. Ela é bem claro. Então, quando fala do judeu, ele não pensa que é um elogio, não, que é uma crítica. Mas tem um trecho que é muito bom, que é aquela hora em que o Shylock, ele fala assim, e por acaso, qual é a diferença de um judeu para um cristão? Nós não temos 2 olhos, 2 ouvidos, né? Se me cortar eu não sangro, e se, por exemplo, eu te ofender, você não se vinga? Verdade. Aquele trecho é brilhante, mas é uma obra realmente que no final o judeu ele está muito mal na Exatamente, história. E vários, o judeu errante, a época que houve um antissemitismo muito grande que preparou a Europa. O Hitler, na verdade, ele só acendeu a pólvora, mas já existia, o que já havia desde lá de trás. Bom, voltando então à questão da usura, a Bíblia é contra isso, e eu acho que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Você sabe no seu comércio, você que eu digo, qualquer um que está nos assistindo, se você está fazendo aquilo para ter lucro ou para tirar vantagem. Existe uma diferença entre ter lucro e ter vantagem. Uma diferença talvez não gramatical, mas ou talvez nem gramatical nem econômica, mas no mundo moral sim. Tá certo? Eu fazer essa caneca aqui. Vou fazer essa caneca aqui. E ela custou para mim R$8 a caneca. Ótimo, R$8. E eu sei que o preço de mercado hoje está R$16. Opa, vou fazer a caneca por 15, 8, já ganhei lá um pouco, tal, paguei meus funcionários, tá tudo tranquilo. Agora vamos supor que a caneca é uma situação de necessidade. É um bem de primeira necessidade. Como aconteceu no Rio Grande do Sul, que eu vi isso lá. Pessoa querendo vender água por R$50, por exemplo. Eu vi isso. Isso é Você está entendendo? Aí já é usura. Aí já é usura. Outra situação, você nunca reconhece... O perigo da usura também subconsciente. Usura, então, só para deixar a definição clara, seria lucro. Lucro distorcido. O lucro abusivo. O lucro abusivo. Tá. Por isso que eu falei, isso é uma diferença do lucro e do tirar vantagem. Eu falei, não é uma diferença gramatical, não é uma diferença do tamanho do negócio, mas no mundo da moral, sim. Porque eu pergunto isso porque, no meu entendimento, a usura era o resultado desse lucro através do empréstimo de dinheiro. Então, o empréstimo de direito é um tipo de usura. É o mais claro. Você tá entendendo? É igual falar assim, a prostituição. A clássica é a moça que tá ali na esquina, mas existem outros tipos de prostituição. Tá certo? Aquela é a clássica, todo mundo pensa naquela, pensa na garota de programa quando fala em prostituição, mas existem vários tipos de prostituição. A internet, Sound of Freedom, você viu que é um tipo de prostituição onde forçavam crianças terrível. Então, a usura, a clássica é essa que você definiu. Eu empresto a juros, você tá apertado, é o cara da penhora que você chega lá desesperado, me dá o seu iPhone aí, eu falo, tá, eu te dou R$500 no iPhone. O R$500 no meu iPhone, meus brincos, não, você tá dando o quê? Você tá dando R$800 no meu par de brincos, que custou muito mais. Isso é usura, a clássica. Mas existe uma usura inconsciente, que às vezes não é tão, assim, alvo da reação crítica, mas ela é tão danosa e pecaminosa quanto aquela pessoa que tira o couro do empregado e no final do Natal dá uma cesta básica para ele com um panetone michuruca aí, sabe? Isso também é usura. A empresa teve um lucro exorbitante porque todo mundo trabalhou. Não seria o momento de você começar a pensar em distribuição de rendas? Eu esqueci agora a expressão que... Um PLR bom para o pessoal, por exemplo, participação em lucro e resultado. Exatamente, por que não? Até, gente, se você não fizer isso por uma questão de cristianismo, faça pelo menos por uma questão de inteligência. Sim, para manter a pessoa. Se a pessoa está bem resolvida, ela não vai querer que aquela empresa entre em falência nunca. Então, a usura sim, é pecado perante Deus. Ela pode ser hoje tolerada na sociedade, mas ela não é bem vista aos olhos de Deus. Então, uma vez eu li nos Estados Unidos uma coisa interessante, 2 parábolas. Uma falando da situação do Brasil, outra falando como é que é o modo de economia americano, né? A ideia do Brasil é que falaram que às vezes o problema é que a gente burocratiza demais as coisas, inclusive a nossa atitude como cidadãos. Sim. A gente burocratiza tudo, e para praticar o bem aí você burocratiza mais ainda. Dizem que uma vez teve uma corrida de barcos de equipe, sabe, barco a remo, e os japoneses chegaram em primeiro lugar. Os brasileiros chegaram em último lugar lá, né? Aí foram estudar os japoneses para ver qual que era o segredo deles.
Os japoneses tinham um líder de equipe e 9 remadores. Os brasileiros tinham 10 líderes de equipe. Aí falaram, então vamos mudar. Aí eles colocaram um líder de equipe apenas no Brasil e foram de novo. Perderam novamente. Pior ainda, ranking pior ainda do que o anterior. Foram ver por quê. Os japoneses, a mesma coisa. Um líder de equipe, 9 remadores. Os brasileiros tinham um líder de equipe, um gerente de assuntos de remo, um gerente de água, um secretário disso, um adjunto daquilo e tudo mais, e um remador. Aí chegaram à conclusão que era o remador que não estava cumprindo o papel dele na empresa, vamos terceirizar. Vamos terceirizar. A outra história é com relação também à ideia de você ter a coragem de gastar. Havia uma cidade que todo mundo estava devendo todo mundo estava bancarrota. E chegou uma equipe de cinema ali, o camarada chegou no hotel da cidade e falou assim, olha, eu quero ficar com a minha equipe aqui no hotel, que talvez nós vamos rodar um filme na sua cidade. E se eu rodar, eu vou precisar de todos os quartos desse hotel aqui por pelo menos 6 meses. O cara, tudo bem, tranquilo. Posso reservar os quartos, sim. Só que mediante pagamento adiantado. Ele falou, não, mas eu nem sei se eu vou ficar na cidade, meu amigo. Olha, você que sabe, o único hotel da cidade é o meu, eu não posso garantir. Mas eu preciso, não posso garantir. Tá, mas e se eu rodar a cidade e descobrir que eu não quero rodar o filme aqui? Não tem problema, eu te devolvo todo o dinheiro. O cara, tá bom. Quanto é? Tanto. Tirou o dinheiro, pagou lá, fez o Pix. Aí o camarada pegou aquele Pix. Quando o diretor de cinema saiu para verificar a cidade, o dono do hotel já pegou aquele dinheiro que chegou na conta, pagou todos os fornecedores que ele estava devendo, todos os empregados que ele estava devendo. Os empregados animados saíram já com dinheiro e foram também pagar as dívidas dele. Pagou a padaria, o dono da padaria pagou o supermercado, o outro pagou, todo mundo pagou aquela coisa toda e tal, todo mundo feliz. E no final das contas, o último lá que estava devendo uma bolada de dinheiro para o dono do hotel, falou, rapaz, olha, a cidade voltou a rodar o comércio, me pagaram aqui, aumentaram as minhas vendas, tenho dinheiro aqui, vou te pagar. Beleza, pagou o dono do hotel. Nisso, o diretor de cinema volta no final do dia. Fala assim, olha, rapaz, que pena, a cidade não atende ao que nós precisamos. Não vai dar pra gente ficar aqui. Ele falou, não tem problema. Ele tinha recebido o dinheiro do cara. Rodou a economia inteira, quitou as dívidas e foi embora. Entendeu? Então, às vezes, o ideal também em situação de crise, a gente tem que poupar. Lembra que eu falei dos 37? Uhum. Mas também saber dividir. Aqui é a última conta. Você guarda 30 da reserva técnica e os 70... Não dá só pão para o seu filho, não. Começa a abençoar a vida de outros. Você vai ver que a prosperidade vai crescendo, crescendo, crescendo. De novo, eu volto a falar do Cenoura Bravanel do Silva, porque recentemente foi o falecimento dele, o nome dele está em alta. Eu quero pedir licença para dar o exemplo dele. O Silvio Santos nunca brigou por audiência com a Rede Globo. E foi a única emissora que a Globo respeitou mesmo, que falou assim, vamos botar isso aqui depois do Silvio Santos. Mas o que ele fazia? Chegava uma atriz lá, menina, você é muito boa, você tem que ir para a novela, é na Globo. Eu já te dei o máximo que você pode aqui. Não ficava só para mim. Ele viu que a competição pode ser feita de outra maneira. Tem espaço para mim e para o outro. É melhor do que eu devorar o outro. Uhum. Tanto é que o Silvio Santos nunca ficou desesperado com os números altos da Rede Globo. Então, vamos aprender também a abençoar o outro. Não ficar guardando só para si, não. Em Israel, tem 2 volumes d'água importantes. O Mar da Galileia e o Mar Morto. Ambos são alimentados pelo Rio Jordão. A diferença é que o Rio Jordão nasce lá em Bânias e ele vem descendo e faz o Mar da Galileia. Mas depois que ele faz o Mar da Galileia, ele sai do Mar da Galileia e continua descendo para alimentar o Mar Morto. Só que quando ele chega no Mar Morto, ele não deságua para lugar nenhum. Resultado? O nome já diz tudo. É o Mar Morto. Não tem peixe, não tem vida, não tem nada. O Mar da Galileia tem peixe, tem vida, tem tudo. Porque ele recebeu e também contribuiu. Uhum. O outro só recebeu. Pode parecer uma historinha de... Não, mas isso funciona na vida. Então, seja o Mar da Galileia. Não seja o Mar Morto.